Seja muito bem-vindo a mais uma live do ICTIS Instituto e hoje eu entrevisto a psicóloga Yara Roman para a gente conversar um pouco sobre as etapas da vida e a imaginação ativa. Então eu agradeço você que já está aí entrando para participar. Enquanto isso, eu quero apresentar também um pouquinho da trajetória da Yara Roman. A Yara é graduada em Psicologia pela Universidade do Contestado, UNC Santa Catarina. É graduada em Pedagogia pela Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras, FAF de União da Vitória, Paraná. É pós-graduanda em A Formação da Personalidade na Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, pelo ICTIS Instituto. É pós-graduada em Imaginação Ativa pelo ICTIS Instituto e é candidata a analista junguiana pelo IJPR-AJB, ok? Eu vou conferir aqui se a Yara já enviou o convite e aí, autorizando esse convite, a gente já começa essa conversa aí super especial hoje falando sobre as etapas da vida. Muito bem, Yara, primeiro eu quero agradecer você por aceitar esse convite. É muito especial a gente estar falando sobre esse assunto, um assunto que você já trata, né, tem algum tempo, né, já é o teu objeto de estudo aí, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, né, e o que de fato influenciou você a estudar a psicologia voltada a essas etapas diferentes da vida. Tá. Olá a todos, então, né? Antes, sejam bem-vindos. E, na verdade, assim, né? O estudo da psicologia, ele já começou lá quando eu era bem mocinha, né? Quando eu fiz o magistério, eu sempre me interessei por aquelas disciplinas onde tinha psicologia. E aí, quando eu fiz o magistério, eu queria fazer psicologia. Só que, na época, meus pais não tinham condições, né, de pagar um estudo para mim fora aqui de União, porque era muito caro e só tinha em Curitiba mesmo, né? Então, eu fiz a faculdade de pedagogia, né? Trabalhei na área, né? Fui constituir família, né? Todas aquelas coisas, né? Daquelas coisas da primeira etapa da vida mesmo, né? A construção de tudo, tive filhos, trabalhei em Secretaria da Educação, trabalhei com a educação, né? E quando eu cheguei na segunda metade da vida, a UNC aqui, a Universidade do Contestado, aqui na cidade, em Porto União, né, vizinha aqui, trouxe o curso do magistério, de psicologia. E eu fui fazer. Então, eu fui fazer a faculdade já com 42 anos, né? Eu entrei na faculdade com essa idade, já na segunda metade, numa época, num período de transição mesmo, né? E esse interesse pela psicologia, desde lá de trás, foi sempre um interesse pela alma humana mesmo. O que acontece com as pessoas, com a alma, né? Quando acontecem situações difíceis, né? Por exemplo, na faculdade, o meu TCC foi o impacto do diagnóstico oncológico e a ressignificação do ser. Então, eu queria entender até porque, né, naquela época, naquela fase, o meu pai teve um diagnóstico de câncer, né, e faleceu 5 anos depois do diagnóstico. Então, eu queria entender o que acontecia com as pessoas, né, como é que elas lidavam emocionalmente com isso, né, e que desequilíbrio poderia causar nelas, né. Então, eu sempre me interessei por isso. Depois que eu me formei, então, eu comecei a pesquisar onde eu poderia ampliar um pouquinho mais os meus estudos com a psicologia analítica, né? Porque na faculdade os professores vinham de fora, né, para dar. Então, os cursos, o grupo de estudos que a gente fazia, né, eram eles que vinham, né? E aí eu encontrei o ICTIS Instituto com a doutora Sônia Lira e comecei a frequentar o instituto, a fazer vários cursos, né? Fiz o curso da prática da psicoterapia, fiz o curso de, né, tipos psicológicos, agora eu estou com a pós em imaginação ativa, né? Então,
foi assim, uma realização para mim, né? Eu consegui, na segunda metade da vida, realizar um sonho que era desde lá de primeira. Né? Então, eu costumo brincar com as pessoas que a minha idade cronológica já é de uma aposentada. Né? Eu posso estar aposentada mesmo, como estou, né? Mas a minha idade profissional é de uma adolescente. Então, eu tenho muita vontade, eu quero descobrir coisas, eu quero estudar. E quanto mais eu me aprofundo assim nos estudos, mais apaixonada eu fico pela psicologia analítica, pela psicologia, pelas pessoas, pela alma humana, né? Então, assim, brevemente falando, essa foi a trajetória, né? Foi uma realização mesmo de um sonho, que era lá de trás, né? Foi uma oportunidade de viver algo que eu queria muito, né? E que fazia parte, se eu olhar hoje, né? Fazia parte do meu processo, né? Desse processo que eu falo. Pessoalmente, Yara, ver a tua energia, ver tudo isso muito fluindo através de você, né? Então a gente vai falar sobre o envelhecimento, nem vou falar muito aqui antes, mas a gente vai conversar, porque eu separei algumas perguntas. Lembrando, pessoal, que está participando ao vivo aqui pelo Instagram, poderá enviar sua pergunta, tem um botão ali com um ponto de interrogação ao lado dos comentários. Então, quem quiser participar, pode sim enviar sua pergunta, e aí eu posso também administrar essas questões. Yara, Jung vai comparar as etapas da vida à trajetória de um projétil, né? Tem um livro aqui que eu separei, que a gente também vai depois disponibilizar a bibliografia completa, que é esse Jung, a Espiritualidade e Transcendência, que é da editora Vozes. E ele tem aqui uma frase que eu emprestei para a gente também dialogar nessa conversa hoje, que ele afirma que do meio da metade da vida em diante, só aquele que se dispõe a morrer conserva a vitalidade. É uma frase muito profunda que ele traz, né? E aí ele continua: porque na hora do meio-dia da vida se inverte a parábola e então nasce a morte. Se na primeira vida, né, na primeira etapa da vida, existe a subida, a expansão e o crescimento, a segunda etapa da vida vai falar sobre essa descida da curva e essa preparação para a morte, né, como Jung coloca. Eu queria, Yara, que você falasse um pouquinho mais, segundo a psicologia analítica, enfim, também a tua trajetória, um pouco sobre essas etapas da vida. Então, como você falou, né, pegando um pouquinho o que Jung diz, né, ele diz que a nossa vida é determinada por um objetivo, né, por uma finalidade, um sentido, ela com uma ascensão e um declínio, que foi isso que você leu ali, né? E que nessas diferentes etapas da vida, o homem tem tarefas a cumprir, né? Ele tem tarefas de aprendizagem para realizar, né? Então, ele fala que cada uma dessas etapas, ela tem que ter uma adaptação interna com o mundo externo, né? E quando não há essa adaptação de uma das partes, pode surgir o sintoma. Então, em todas as etapas, né, tem que existir essa adaptação, aquilo que eu estou sentindo, essa relação do meu interior com o meu exterior, né, com esse meu mundo interno, com esse mundo externo, né, do ego com o inconsciente, né. Então, ele separa algumas fases, né? Ele fala da infância, da puberdade, da idade adulta, da meia-idade e da velhice. Então, assim, no estágio infantil da consciência, nada ainda depende do sujeito, porque essa criança ainda depende dos pais, né? E a diferenciação, ela vai se dar lá na puberdade, essa diferenciação dos pais com a irrupção da sexualidade, né? E aí ela vai ter que começar a se adaptar a essas exigências externas, né? E o foco vai estar, a energia psíquica vai estar mais direcionada para esse mundo externo mesmo, né? Então, veja, é uma fase de mudanças, né? Onde essa puberdade ela modifica tanto externamente, né?
o corpo quanto internamente, né? Psicologicamente há muitas adaptações. E isso se estende até um período, porque nessa fase é nessa fase que ela vai para a escola, é que ela vai ter uma profissão, é que ela vai constituir uma família, é que ela vai, né, ela vai lidar com as coisas do mundo externo. Então, assim, nessa primeira fase é considerável, há uma energia considerável, uma energia psíquica voltada para esse mundo externo, né? Então, e ela tem que ir se adaptando a esse meio que cerca, né? Então, quando essas questões estiverem, né, da vida estão mais ou menos definidas, ela supre um pouco dessa exigência do mundo externo, né? E aí é lá na meia-idade que é essa adaptação mesmo, é uma transição, né? É uma adaptação onde você é como se fosse, eu penso assim, é como se fosse de novo do infantil para a puberdade, para a adolescência. É uma adaptação, né? A gente já cumpriu todos os papéis, né? Aqui já construiu, já criou filhos, mais ou menos aquilo que eu falei no início, né? Na minha vida. E depois parece que há um sentimento interno de que as coisas que você conhecia, aquilo que você sabia que tinha como certo, vão desconstruindo e você não sabe mais, não tem mais certezas, né? Então é uma fase onde este olhar, em vez de estar lá para fora, ele se volta para dentro, né? É uma fase de introspecção onde eu vou achar um sentido. Na verdade, isso é o que deveria acontecer, né? O foco deve mudar nessa fase. Nem sempre acontece, mas nessa trajetória que Jung coloca, ele coloca como uma fase de mudança mesmo, de transição, né? Então, essa fase é onde aquela energia que estava colocada no mundo externo, ela vem agora para o mundo interno. E é uma fase de exploração mesmo, de ver, de realmente se conhecer, de quem eu sou agora, né? Onde muitas pessoas têm muitas coisas, não sei, estava tudo tão certo, eu, né, coloquei toda a minha vida num trabalho, ou a minha vida numa relação, e acabou que não deu certo e agora eu estou perdida, né? Então, de repente, essa energia, né, que estava voltada lá, agora tem que voltar para dentro, porque ela vai começar a ver, a querer um propósito, um sentido para essa existência, né? Então, a segunda fase da vida é uma fase que exige, ela tem uma demanda muito grande, né? Então, apesar dela continuar nesse cotidiano, ela também é uma energia que está ali no mundo externo, ela também tem que dar conta, ela também tem que dar conta dessa demanda interna, né? E essa fase clama por um significado, né? E a energia, então, se volta para ampliar essa consciência, para ela ressignificar, né? Ver o que é que ela quer, o que acontece aqui, né? Nessa segunda fase, né? Dessa da meia-idade. E aí Jung fala da velhice, né? Que é a última etapa da vida adulta. E nessa fase já a energia psíquica ela está voltada muito mais para reflexões, ela está canalizada mais para pensamentos, questionamentos filosóficos, né? Então ela dá maior importância aos valores espirituais e culturais, né? A energia e as potencialidades, né, dessa fase, elas entram em declínio mesmo. É como se ela estivesse se preparando, né, voltando para todo esse dentro, né? E toda essa preparação é uma consequência da vida que vai preparando para a última das transições, que é a morte, né? Para esse rompimento. Então, assim, as fases, elas devem ser... E, engraçado, é uma coisa que a gente não aprende isso, né? De repente, assim, as pessoas se percebem diferentes, com vazio interior, mas não sabem, porque isso nunca foi ensinado mesmo, né? O que acontece, né? É própria dessa fase. O interesse no mundo externo diminui e eu vou buscando um interesse
né, aqui dentro, que dê sentido na minha vida, né? Exato, exato. Yara, o encontro com esse mundo interno é uma das etapas mais importantes aí no processo de individuação, né, de ampliação da nossa consciência. Você poderia nos falar um pouquinho sobre a importância do contato com o mundo interno neste processo? Então, se a gente for olhar, né, as etapas, a busca por esse viver, né, enquanto estamos vivendo, a busca por esse viver satisfatório passa necessariamente pela ampliação e a compreensão do que acontece internamente, né? Do que acontece, do que nós mesmos estamos sentindo diante, né? Então, essa ampliação da consciência é construída gradativamente na medida em que eu olho para os meus conflitos interiores, né? E aí, porque se eu não compreender isso, se eu não entender, se eu não passar por isso, esses conflitos, eles me perturbam e vão interromper o processo, né, psíquico, que é o processo de individuação, né? Que é o que é esse encontro com esse mundo interno, né? É aquilo que Jung fala, né? Tornar-se aquilo que se é, o que veio para ser, né? Com todas as nossas potencialidades que trouxemos quando nascemos, né? É nos tornarmos aquilo. Então, e ele enfatiza mesmo que na segunda metade da vida existe essa tendência, né, de mudança de direção da energia. Não que o jovem, né, isso não é para o jovem, a gente diz, né, mas pode acontecer com os jovens, né, porque esses jovens podem estar nesse movimento de introversão da libido mesmo, né, numa caminhada de espiritualidade, numa caminhada de autoconhecimento, né, então isso pode acontecer, mas é próprio da segunda metade da vida esse olhar para si, né, para dentro. E aí, por quê? Porque a primeira fase, esse adolescente, ele vai fazer o caminho do herói, né, que é a construção das coisas, né? Ele vai trabalhar, ele vai ver as coisas ali fora. Então, o comum é que isso aconteça na segunda metade da vida, né? Que haja essa introversão natural mesmo, né? Essa mudança de direção de energia. Exato, muito bem. Mais cedo hoje eu mandei uma pergunta no nosso chat para o pessoal responder quem tinha medo da morte, né? Para marcar sim ou não. E foi bem legal ver o movimento do pessoal. E agora, para aproveitar para movimentar também essa live aqui no Instagram, eu vou pedir para que cada um comente. Você tem medo da morte? Sim ou não? E aí a gente vai também olhando aqui os resultados. Mas antes, eu quero perguntar para a Yara um pouquinho de um outro trabalho que ela fez, que integra aqui um dos capítulos da obra Imaginação Ativa, Matéria-Prima da Cura e Quinta Essência da Arte. Esse livro foi lançado no MON, né, em um dos nossos simpósios aqui do ICTIS. E esse livro tem um capítulo aqui que a Yara Roman escreveu que fala sobre a imaginação ativa com os idosos, não é, Yara? E também com os pacientes graves terminais. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós, para o pessoal que está acompanhando aqui, o que você tratou nesse teu artigo aqui desse livro. Então, na verdade, assim, Encontros e Despedidas foi um encontro com pessoas que me permitiram participar da vida delas por um tempo, né? Da história de vida que elas traziam, né? Que dividiam emoções comigo, que compartilhavam as suas angústias, as suas inquietações em relação a essa última etapa da vida e em relação à morte mesmo, né? Então foi um trabalho que eu fiz com um lar, né, onde tem os idosos, né? Então eu ia lá e conversava com eles, né? Foram muitas vezes. E a intenção também era fazer com pacientes terminais para ver, né? Eu tinha uma intenção em ver justamente nesse caso, né? Se durante a etapa, esse desenvolvimento, né, dessas etapas da vida,
tivessem ficado presas algumas emoções, algumas coisas sem resolver, seria oportunizar, então, né, a imaginação ativa para que isso fosse liberado. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né, Lex? Sim. Mas com o paciente terminal eu não consegui fazer, porque as duas, três pessoas que tinham, quando eu marcava, a pessoa não estava passando bem, e aí ficava marcado para alguns dias depois e a pessoa tinha falecido. Né? Então, assim, foi muito angustiante, né? Eu tentei ir em outros lugares para ver se conversava com as pessoas, mas eu acho que essa enquete que você fez aí, ela traz um pouco disso, né? As pessoas não querem falar sobre a morte, né? Sobre essa finitude, né? Então, com eles me receberam muito bem quando eu fui propor, né? E nesses encontros, então, quando a gente falava sobre isso, muitos verbalizavam assim que eles aceitavam a morte, que eles tinham essa sensação de dever cumprido mesmo, sabe? Outros diziam que seria um encontro com Deus, né? Outros encaravam a morte como algo natural mesmo, né? E outros ainda diziam que eles estavam preparados, mas que tinham muitas contas a acertar. Perdão para dar, perdão para pedir, conciliar, se reconciliar, sabe? Então, eles traziam muito isso. E esse trabalho, então, fala disso, né? Dessa trajetória que foi, fala da importância da imaginação ativa nesses casos, porque tinham conflitos internos ali. Né? E aonde, através do conflitos, anseios, crenças, condutas, enfim, emoções, né, distorcidas e vividas de uma forma negativa, né? Então, foi oferecido, né, a oportunidade de, através da imaginação ativa, a gente possibilitar essa transformação desses sintomas, né? E mostra, né? É como Jung diz, que a vida é sempre dimensionada a partir das despedidas. E não é só dessa morte final que nós estamos falando, né? É dos finais de ciclos, todos, né? Da infância para a puberdade, da puberdade para a idade adulta, quando a gente vai encerrando projetos, ela está sempre um começo, meio e fim, começo, meio e fim. Ela não para. Ela está sempre, né? Então, essa encontros de despedidos fala dessa morte, né? Que é essa transição, que é a transformação psíquica mais profunda, mas que faz parte do nosso processo de vida, né? Faz parte desse processo. E é nessa dinâmica da morte que a vida vai acontecendo, porque se a gente olhar, as coisas vão morrendo e outras vão renascendo, vão nascendo, né? Vem outras nesses lugares, né? Perfeito. Então é nesse sentido que foi muito agradável, foi lindo. Então, em muitos momentos que eu estive com eles assim, a gente não tem como, quando você faz uma pesquisa com outras, né, com pessoas, com o sofrimento de pessoas, não tem como você não se colocar aí, né? Então, tinha muitas vezes que a gente chorava, que a gente ria, né? Foi muito envolvente, né, esse trabalho. Então, mas o que eu percebi com isso, né? Que por mais difíceis que foram as situações, existiu o aprendizado, né, para eles, e que existiu o amadurecimento, a vontade de se colocar em questão, que tinha ali um ser aberto a uma interrogação sobre si mesmo, sabe? Disposto a trabalhar esse lado. Então, assim, foi muito. E que por mais que tivessem existido coisas difíceis, também havia ali uma força interior muito grande, sabe? Que é essa nossa capacidade de buscar um sentido para a nossa existência, né? Então, foi isso que eu vi. Então, foi muito gratificante o trabalho com eles e eu estou sempre em volta disso, né? Nesse sentido desse viver melhor, né?
E dá para sentir isso nas tuas palavras, Yara, no teu olho mesmo, brilhando em falar sobre isso. Que lindo, parabéns. Yara, eu quero já aproveitar e destacar aqui também, o pessoal perguntou que livro era. Esse aqui, Imaginação Ativa, a matéria-prima da cura e quintessência da arte. Para quem quiser adquirir o seu exemplar, no site www.sonialira.com.br você pode fazer o seu pedido. Yara, também nós enfrentamos muitas mortes simbólicas no nosso processo, né? Muitos lutos, enfim. Alguns exemplos que a gente pode trazer aqui: o luto pela perda da identidade do corpo infantil, a luta pelos pais da infância, enfim, entre outros, né? Jung, ele vai falar que a meta da vida não está em alcançar o topo da montanha, mas chegar até lá e com a mesma intensidade a gente aprender a descer essa montanha. E aí ele repete, né, nos seus escritos que a meta não está no cume da montanha, mas no vale, onde toda essa subida começou. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa temática, o que também Jung trouxe aqui de uma maneira muito simbólica, né, que ele ilustra a questão das etapas da vida. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, Yara? Se a gente pensar assim, se a meta é este fim, né? Não é na metade, não é no topo ainda. O topo é nessa subida mesmo, né? Nessa primeira fase, nessa segunda fase é onde ela vai começando a declinar, né? Então Jung falou isso, ele passou a falar desse tema de morte, ele estava com 59 anos, né? Então o que ele quis, né? O que ele parece, né? Que ele quer dizer é que se a pessoa ficou presa em alguma etapa, né? Na hora que ela vai chegando nesse momento da descida, né? Na hora que ela tiver que fazer esse momento da descida, muitas vezes ela nega, né? Porque tem coisas lá ainda, tem coisas não vividas, tem coisas não sentidas, não observadas, não trabalhadas, né? Então ela nega isso, né? Então, na medida que as pessoas não aceitam isso, né? Ou que ficaram lá presas a questões que não resolveram, o sofrimento é muito grande e ela nega, né? Esse movimento que é a descida. E aí ela vai tentando fazer, né? Não olhar para isso, para esse movimento, tentando fazer coisas ainda, porque o movimento é para o interno. E ela faz coisas ainda para o mundo externo, né? O foco dela ainda está no mundo externo, né? Mas isso também não é uma coisa de agora, veja, né? Porque se a gente for olhar lá na mitologia, sempre se falou da fonte da juventude, né? Todo mundo quer, né? É inclusive dos deuses mesmo, né, Yara? Isso, né? Então todo mundo queria querer viver para sempre, né? Então é evitar essa morte mesmo, né? Essa morte que não se sabe para onde, né? Esse medo, né? Então, é arquetípico essa busca da vida eterna, né? O homem, desde que ele perdeu o paraíso, né? Ele se tornou mortal. E ele agora, ele deseja o paraíso, essa eternidade, mas ele não ser mortal, né? Ele quer essa eternidade. Então, ele quer ser jovem e eterno, né? Mas biologicamente todos vamos, né? Nós morremos. Muito bem. Yara, separei mais uma frase aqui do Jung, que ele diz que todo homem que envelhece prepara-se para a morte. Quer queira, quer não queira. Mas ainda na nossa cultura a gente tem um tabu muito grande sobre a morte, né? Quando fala, quando eu morrer, a outra pessoa que está do lado, vira essa boca para lá, né? Não se fala sobre esse assunto, né? Como que nós podemos, em diferentes etapas da vida aqui que nós estamos, compreender, se tornar de fato mais consciente dessa finitude do nosso corpo? Talvez quando a gente chegue um pouco próximo, né, mais próximo dessa finitude, ou nessa segunda metade da vida, e a gente consiga viver todas essas etapas
né, com essa adaptação entre o que meu mundo interno e esse mundo externo, talvez a gente se prepare melhor para essa finitude. Se a gente for pensar, né, Lex, na adolescência, essa ideia da morte não existe, né? Eles até podem pensar nisso, mas ela não está presente, porque ele batalha né? Ele enfrenta, com ele nada acontece, né? Parece até uma certa onipotência do ego mesmo, né? Porque ele tudo pode, ele está naquela primeira fase de construção mesmo. Então ele não pensa nessa descida. E acho que até é bem natural isso, né? Ele não pensa na descida, então é natural que nessa etapa da juventude ele não se preocupe com isso, né? É a partir dessa segunda etapa que as coisas vão se modificando, porque os interesses não ficam totalmente, não estão mais no mundo externo, né? Então é a partir dessa fase que a gente vai olhando para isso, né? Muito bem. Tem várias pessoas elogiando aqui a live, lembrando também que essa live vai ficar disponível no nosso Instagram e daqui a alguns dias também ela entra no YouTube. Então, se vocês puderem já seguir o nosso canal no YouTube, Sônia Lira Imaginação Ativa, vocês já vão poder conferir as lives anteriores que já estão no YouTube. Então, se vocês gostaram do conteúdo, aproveitem, compartilhem com as pessoas que são queridas, né, para vocês. Então, faça esse conteúdo chegar de fato a pessoas especiais, que esse é o nosso objetivo de todas essas conversas que a gente está tendo aqui. Hoje eu estou conversando com a Yara, né? Yara, eu queria saber, segundo, né, a psicologia de Jung, o que acontece com a nossa psique após a morte? Olha, essa foi uma questão que naquele trabalho, né, com os idosos, naquele antigo Encontros e Despedidas, eu também me questionei muito, né? E essa foi uma das coisas que eu fui atrás, né? E é o próprio Jung que responde numa entrevista que ele deu para a BBC em 1959, né? Quando ele fala disso, né? E ele diz o seguinte, ele diz que a psique, ela não tem essa obrigatoriedade de viver no tempo e no espaço, tá? Que isso significa uma continuação da vida. Ela entende dessa forma, né? Uma espécie de existência física, né? Além desse tempo e desse espaço, né? Então a vida, ela se comporta como se fosse continuar. Não existe esse fim. Nós vemos esse fim, mas a psique, né, a psique, ela se comporta como se a coisa fosse continuar, como todos os finais de ciclos, todas as passagens que fizemos, ela continuou. Mudamos, né? A energia estava lá fora, veio para dentro. Teve que haver uma adaptação aqui. Então ela se comporta como se isso fosse continuar. Né? E ele percebeu isso também, né? Nessa entrevista ele diz assim, que ele tratava de gente, né? De pessoas idosas, né? E que era muito interessante observar o que a consciência delas fazia com o fato de que estão aparentemente ameaçadas por um fim completo. Então ele também falava isso, né? Ele também questionava isso. E ele ele teve também sonhos, né, onde ele fez análises, sonhos mais ou menos no fim da vida, que ele registrou, e esses sonhos falavam para ele dessa continuidade, né? Então ele foi observando, foi uma experiência dele, né, ele fala disso, bem na idade avançada da velhice, né? Mas que parecia que para a psique, né, tinha continuidade, pela análise que ele fazia. Por mais que o corpo, né, que o corpo desse sinais de que estava encerrando, que estava, né, envelhecendo. Então ele observou isso nas análises que ele fez dos seus próprios sonhos, né? Que existe para a psique, existe uma continuidade, é como se não houvesse essa parada, né? Perfeito. Yara, o nosso corpo ele obedece à linearidade do tempo, mas a nossa consciência ela pode viajar pelo espaço entre o passado, o presente e também o futuro.
a imaginação ativa é uma maneira de a gente romper essa barreira do tempo e também do espaço? Se a gente ver, né, pegar isso que nós acabamos de falar, né, que para ele a psique não tem essa obrigatoriedade de tempo e espaço, sim, né, é uma maneira de romper essa barreira do tempo e do espaço. Porque se a gente imaginar eu aqui agora falando, né, do que na minha infância eu sofri, ou das experiências mesmo alegres, ou, né, coisas felizes em outra, isso não está lá fora, né? Isso está aqui agora, né? Ela não fica lá para trás, nem o que foi e nem o que vai ser. Se eu trago agora, ela está no agora. Então a imaginação, sim, é uma maneira de romper com esse tempo. Por quê? Porque ela está livre, né, desse tempo e do espaço, né? E tudo é possível porque você está em contato com o inconsciente. Perfeito. Né? Yara, Estamos falando de uma a forma imaginação simbólica. ativa, ela pode nos auxiliar em diferentes etapas da vida, compreender, nos compreender essa existência. Como que a imaginação ativa pode nos auxiliar? Então, ela ajuda, né? A imaginação ativa, ela nos ajuda para essas questões que a gente traz, que tem uma polarização, que tem tensões, e isso em qualquer etapa da vida, né? Você perguntou isso, né? Nas etapas, né, da vida, aonde ficam coisas presas, aonde eu não fiz aquela adaptação. E isso pode ser feita com crianças, com jovens, com adultos, com velhos, né, com idosos. Sim, a gente pode fazer isso, porque em qualquer etapa da vida pode existir essa polarização, né? Desde lá do começo até o final da vida, né? Dessa polarização, dessa energia psíquica mesmo, né? Essa tensão pode existir ali, e com a imaginação ativa, então, é possível trabalhar com essas tensões, né? Com essa imaginação ativa, é possível desbloquear essa energia que está represada. Perfeito. Yara, agora você concluiu a tua pós-graduação em imaginação ativa no ICTIS, e eu gostaria que você contasse um pouco da tua experiência nessa área de estudo. Então, foi uma experiência muito intensa, Alex. Essa primeira pós, né, em imaginação ativa no Brasil e talvez até, quem sabe, no mundo, porque a gente não ouve falar disso, né? E ela foi desenvolvida nesses novos moldes agora, né, com o foco, a imaginação ativa, com o foco no sintoma, pela analista junguiana, a doutora Sônia Lira, né? Então, assim, é uma pós que aprofunda muito, né? Porque a gente é uma imersão, a gente faz muitas imaginações ativas conosco, né? Nós fazemos, para quê? Para que a gente possa compreender também as imaginações ativas com os nossos pacientes, né? Então, é um trabalho mesmo de imersão nessa prática, né? Nessa técnica, principalmente assim, nessa relação com o inconsciente, que é o que nós trabalhamos com esse simbólico, né? Da imaginação, do imaginário, trazendo, né? Através na raiz lá, né? Quando a gente fala em sintoma, na raiz de todo sintoma tem uma imagem, né? E é essa imagem que vem para representar aquela doença que nós nos voltamos para a imaginação ativa. Né? Então, assim, ela é uma experiência de transformação. Ela não é só uma experiência, nessa pós, ela não é só uma experiência intelectual. É uma experiência de vida, é uma imersão, é um caminhar mesmo dentro do processo, ela nos leva ao processo de individuação. Sim, mesmo. ela está além do racional, né, Yara? Além do racional. A gente vivencia a técnica, né? Muito bem. Lembrando, pessoal que tem interesse nessa pós-graduação, nós estamos com as inscrições abertas aí para mais uma turma em imaginação ativa. Lembrando que é direcionada exclusivamente para psicólogos e psiquiatras, né? Então, quem tem interesse em cursar essa pós, as inscrições ainda estão encerrando. A gente tem poucos dias aí também
para essas inscrições. Lembrando também que o curso de extensão de imaginação ativa, ele é direcionado também para leigos, né? Nós temos agora uma turma em Curitiba, no dia 26 e 27 de setembro, para esse curso de extensão imaginação ativa, que também, ainda quem quiser, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Pode mandar uma mensagem no site, uma mensagem inbox aqui no Instagram mesmo, ou procurar direto a Aline, que sempre nos auxilia aí na questão das inscrições. Yara, dando sequência aqui, a gente vai quase caminhando para o fim da nossa live, mas eu ainda tenho perguntas, então vamos lá. O TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é o teu tema que você vai apresentar no nosso primeiro congresso online, né, do ICTIS Instituto, que vai falar sobre a imaginação ativa e o sintoma como linguagem. Yara, você poderia nos contar um pouco do que você vai trazer nessa apresentação? Só um pouquinho, Lex. Não vou falar muito. Então, assim, a minha apresentação, né, é sobre o TOC. Então, o que eu vou falar? Dos sintomas, né, os tratamentos que hoje existem para o TOC, né, como que a psicologia analítica olhou para isso, né, através da imaginação ativa, o sofrimento do portador do TOC, porque a gente não tem ideia, a gente não faz ideia, parece que assim, a gente vê não sei se você assistiu aquele filme Toque Toque, né? Então ele fala, eu até falo com os meus pacientes assim, né? Parece, ele coloca de uma forma muito divertida até, né? Mas o sofrimento que essas pessoas têm, a gente não consegue imaginar, né? Então eu vou falar um pouquinho disso, desse percurso interior mesmo que implica tornar o consciente, né? Consciente o que está inconsciente, né? Com o uso adequado da imaginação ativa, né? Que é porque a essência dessa técnica é justamente a participação consciente do indivíduo nessa experiência com esse imaginário, né? Eu vou falar um pouquinho, né, disso no congresso. Muito bem. Yara, o envelhecimento e o TOC, esse transtorno obsessivo compulsivo, eles têm relação? Olha, Alex, se a gente estiver falando, né, são as etapas da vida, né? Nós falamos disso hoje, né? Que tem que ter essa adaptação entre esse mundo interno, eu tenho que me perceber com isso que eu vivo no mundo externo, né? Porque tem um pouquinho disso, né? Esses tem que, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não deve fazer isso. E aí internamente vai havendo uma ruptura, porque às vezes eu não quero fazer aquilo e faço em consequência, né? De coisas do coletivo mesmo, né? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? O processo de desenvolvimento, né? Porque quando eu quis fazer o trabalho com os idosos, foi pensando justamente nesse processo de desenvolvimento e que, né, por algumas questões pudessem ter ficado questões para ajustar, né? E oferecer essa técnica como uma possibilidade de transformação. Da mesma forma o TOC, porque assim, também foi esse o propósito, né? Porque se eu entender o TOC como um sintoma, né? E o sintoma, ele vem, né? Quando não há essa adaptação em alguma etapa da vida, esse sintoma pode surgir. Qualquer um deles, qualquer sintoma, né? Uma ansiedade, uma depressão, uma dor, né? Uma fibromialgia, como já foi falado aqui, né? Como alguns temas que a gente vai desenvolver lá, né? Então, essa linguagem, ela quer nos dizer alguma coisa, né? E a imaginação ativa dá essa oportunidade de trabalhar essa questão que ficou mal resolvida nesse desenvolvimento, né? Nessas etapas de desenvolvimento. Então, eu acredito assim, tem em comum isso e faz parte de todo um processo de desenvolvimento, né? Aonde o objetivo é aquele declínio, é o final mesmo, né?
Muito bem. Então, né, vocês já ouviram aqui da Yara, esse é o tema que ela trará nesse nosso congresso, né, falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo, além de outras, né, doenças que a gente vai falar. Vai falar sobre o câncer, a enxaqueca, a anorgasmia, a fibromialgia, a síndrome de burnout, o transtorno do estresse pós-traumático, a imaginação ativa e os processos simbólicos. Então você é nosso convidado para o dia 13 de setembro, durante todo o dia, das 8 às 18 horas. Vocês vão ouvir as nossas palestrantes. Muito bem, a Yara já está me mostrando aí a revista. Lembrando que todos os participantes inscritos até sexta-feira, pessoal, até sexta agora, dia 5, ganham um exemplar da revista Coniúncio, né? Então, essa revista reúne todos os artigos aí que serão apresentados no nosso primeiro congresso online do ICTIS Instituto. E a revista tá linda, né? Tá maravilhosa mesmo, e essa oportunidade que vocês vão poder de se aprofundar também, né? Tem várias bibliografias ali nas referências que mostram toda essa caminhada dessa turma linda aí do curso de pós-graduação em imaginação ativa, né? Que esse congresso é o encerramento de todo esse ciclo aí também, né, Yara? Mais um ciclo se findando, né? Que lindo, a gente nem tinha feito essa relação, mas de fato, né, o congresso, a revista vai culminar aí nesse fechamento dessa turma de pós-graduação. E já tem outros iniciando, né, Lex? Porque assim, essa turma não é não é uma turma só, né? A gente já é muito ligada, nós somos irmãs já nessa caminhada, né? E nenhuma de nós tem intenção de desistir de nada ou de parar por aqui. Então tem muitas coisas ainda, muitos projetos. A Sônia é uma pessoa, nossa, vibrante, você sabe disso, né? Ela sempre tem ideias e ela sempre está nos colocando, né, nisso. Então temos os projetos já. Está finalizando um ciclo e outro já está abrindo, né? Isso, finalizamos bem, né, com as etapas da vida. As etapas da vida, né? Muito bem. Eu vou ler a programação aqui, porque a nossa programação está imperdível. A gente fez live com todas as nossas palestrantes aí no congresso, falando sobre outros assuntos, né? Trazendo um pouquinho do conhecimento de cada uma. Mas agora eu vou falar para vocês o que cada uma dessas aí lindas congressistas vão trazer no nosso congresso. Lembrando que quem não assistiu as lives anteriores pode conferir no nosso canal no YouTube. Sigam lá, se inscrevam, coloque o sininho, faz tudo o que você tem que fazer para não perder as atualizações do nosso canal. Então, YouTube, Sônia Lira, Imaginação Ativa. Se inscreve, curte, compartilha. E agora vamos lá para a nossa programação. Então, abrindo o congresso, a doutora Sônia Lira vai nos falar sobre a imaginação ativa aplicada ao transtorno do estresse pós-traumático por violência urbana. Às 9 horas, a Adelaide de Faria Pimenta, que fez uma live incrível sobre a psicologia analítica e astrologia, ela vai trazer no congresso o seguinte tema: o efeito da aplicação da técnica da imaginação ativa no transtorno da síndrome de burnout. Às 10 horas nós temos um pequeno intervalo. Às 10h30, a Renata Almeida Borges, que trouxe a live sobre fibromialgia, ela fala ainda mais sobre o tema, como a fibromialgia e o despertar da alma. Às 11h30, a Rosélis Vittelbrum, que a gente fez uma live aí falando sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, enfim, foi uma live bem bacana. Ela fala no congresso sobre a técnica da imaginação ativa aplicada em pacientes com câncer de mama. Ela também falou um pouquinho, rapidamente, na live dela sobre isso. Às 12h30 nós temos o nosso intervalo. E às 13h30, a Sandra Almeida, que a gente fez uma live ali imperdível sobre a sexualidade, ela fala no nosso congresso sobre o transtorno do orgasmo feminino e a técnica da imaginação ativa. Às 14h30, a Ana Silvia de Andrade fala sobre a imaginação ativa como tratamento para a enxaqueca. O pessoal vai estar lembrado da Ana Silvia, a gente fez uma live sobre os contos de fadas, também maravilhosa, que já
vocês vão poder conferir aí no nosso YouTube. Às 15h30 nós temos o intervalo, às 16 horas a Yara Roman, né, que está aqui comigo hoje, fala sobre a técnica da imaginação ativa no transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E às 17 horas, para fechar, a Sônia Lira volta para falar sobre as palavras finais, aí, o encerramento do congresso. O pessoal está perguntando se as lives estão disponíveis. Sim, tanto no nosso Instagram, né, Sônia Lira, Imaginação Ativa, quanto também estão sendo enviadas para o YouTube. Tem ali alguns 3, 4 dias, depois ela já vai para o YouTube. Então vocês vão poder já conferir essas lives das nossas congressistas. Vou tomar uma água aqui que acabou a... Lex, eu tô curiosa, muita gente tem medo da morte? Então, olha só, o pessoal já foi respondendo ali, foi bem legal. Agora passou faz tempo aqui, mas a gente teve uns comentários bem legais ali sobre, né, o medo da morte, mas o medo às vezes de deixar as pessoas ou de perder alguém, né? Também são outras relações que a gente pode fazer com a questão da morte, né? Eu não vou conseguir botar tudo aqui porque de fato foram muitas mensagens, né, que o pessoal mandou. Ó, vou conseguir voltar lá. Alguns colocaram que o medo que se tem é do desconhecido. E de fato, exatamente, né? Um ponto aí importante a gente destacar. Outra teve uma resposta assim: da morte não tenho medo, mas de ficar velha, que horror! Então, o tema hoje foi bem especial, né? A gente tem que entender que tem muito mais do que só o corpo dentro no nosso mundo interior, né? Então, claro que a gente pode descobrir isso em outras etapas da vida, certamente, né? Com certeza. Mas, de fato, nesse desenvolvimento da personalidade, esse mundo interno aflora de uma maneira muito grande, como aflorou na vida de Jung, né, Yara? No livro vermelho, ali a gente vê todo esse processo registrado por ele, né? Esse contato profundo com o mundo interior. Com esse mundo interno, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Yara, também sobre a nossa live? Eu adorei, Lex. Obrigado a todos, né, que estão aí acompanhando com a gente, que acompanharam, né? Eu agradeço de coração o convite. Muito bem. Então, Yara, eu quero, antes da gente finalizar essa live também, que você deixe os seus contatos. Para quem queira falar um pouco mais, enfim, conhecer mais do teu trabalho, eu quero que você deixe os seus contatos. Tá, eu vou deixar o meu telefone, né, que é 42 99979 4458. E o e-mail yararomanpsico@outlook.com. Maravilha. Você quer se despedir também do pessoal, Yara? Que aí, para finalizar a live, eu vou deixar mais uma frase linda aí do Jung falando sobre as etapas da vida. Então, agradeço a todos, né, que ficaram aqui conosco, que assistiram. Foi um prazer para mim, né? Foi muito, muito gostoso. E achei que passou bem rápido. Falei, Yara, passa voando, a gente nem percebe. Yara, eu quero agradecer também você por aceitar esse convite, agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tudo aquilo que você trouxe para nós hoje de maneira tão sensível, tão linda, assim, me tocou e tocou a muitas pessoas ali que também comentaram. Então, muito obrigado e a gente se vê no nosso congresso, né? E para encerrar a live de hoje, eu quero compartilhar mais uma dos pensamentos de Jung, que diz assim: se atribuímos uma finalidade e um sentido à ascensão da vida, por que não atribuímos também ao seu declínio? Se o nascimento do homem é prenhe de significação, por que é que a sua morte também não o é? Então, fechamos essa live hoje com essa reflexão linda, né, de Jung aqui, e nos vemos no nosso congresso. Yara, gratidão e até lá. Eu que agradeço, Lex. Obrigada, viu? Maravilha. Obrigado a todos que estão participando aqui. Compartilhem essa live com quem vocês gostam e nos vemos no nosso congresso. Até mais. Obrigada.